Lucas capítulo 24, nós vamos ler, é um texto bem conhecido. Então vamos ler Lucas 24, versículos 13 em diante. Lucas 24, versículos 13 em diante. Lucas 24, versículo 13. Naquele mesmo dia, dois deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único porventura que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isto é já este o terceiro dia, desde que tais coisas aconteceram. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não ouviram. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. Entrou para ficar com eles. E aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoando e tendo partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram. Mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Amém. Lucas escreveu este livro, este evangelho, na verdade, mais de 30 anos, por volta de 30 anos depois destes fatos terem acontecido. Depois da ressurreição de Jesus, Lucas escreve mais de 30 anos depois. Ele lembra-se desta história que nós lemos aqui neste texto. Na verdade, vários outros, Mateus, Marcos e João, eles comentam outras coisas que aconteceram no dia da ressurreição de Jesus, naquele domingo. Outros encontros, como Maria Madalena, lá no jardim. Mas Lucas, ele fala da ressurreição e ele logo vem para contar esta história desses dois discípulos. E ele começa naquele mesmo dia, dois deles, está falando sobre o capítulo, sobre os versículos anteriores. Dois dos discípulos de Jesus estavam indo para uma pequena aldeia chamada Emaús, que ficava a cerca de 12 quilômetros da cidade de Jerusalém. 60 estádios, mais ou menos 12 quilômetros da cidade de Jerusalém. E Lucas, ele conta esta história
E ele menciona aqui o nome de um homem chamado Cleopas, que é o masculino de Cleópatra. E quando a Bíblia menciona o nome de alguém, é porque aquela pessoa era conhecida dos irmãos. E talvez o próprio Cleopas contou esta história a Lucas, de maneira que Lucas coloca esta história aqui na conclusão do seu livro. É uma história de discípulos preocupados, de discípulos desesperançados, de discípulos que estão frustrados, eles estão indo embora, talvez para a aldeia que eles moravam, porque eles estão decepcionados, porque aquilo que eles esperavam que iria acontecer não aconteceu. Jesus morreu. Jesus, eles esperavam que seria o Messias de Israel, o prometido, aquele que iria libertar a Israel da opressão romana, a esperança de Israel, aquele que eles achavam que os profetas falaram, foi morto na sexta-feira passada. E agora é o terceiro dia, já conta, sexta-feira é o primeiro dia, sábado é o segundo dia, e domingo é o terceiro dia, é domingo à tarde, e nada aconteceu, as suas esperanças foram frustradas, e agora é à tarde já. Eles viajam a pé de Jerusalém para a aldeia de Emaús, 12 quilômetros, e eles vão conversando pelo caminho a respeito das coisas que haviam acontecido naqueles dias. Porque não havia outra história para contar naqueles dias, a não ser a história da cruz, aquilo que Jesus passou, as coisas terríveis que aconteceram naquela semana. Eles talvez estavam relembrando que na segunda-feira Jesus entrou na cidade, e talvez esses dois estivessem com eles, porque a gente vê que esses dois eram próximos dos 11, eram próximos dos apóstolos, talvez acompanharam a Jesus por um longo período, e entraram com Jesus na segunda-feira, quando as pessoas recebem a Jesus como o rei de Israel, abanando plantas e folhas de palmeiras, gritando: Hosana, o que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas, o rei de Israel, a esperança de que aquela seria a melhor semana das suas vidas, que aquela semana Jesus, talvez o filho de Davi, iria, depois daquela entrada triunfal em Jerusalém, iria declarar que ele era o Messias para Israel. Os discípulos até mesmo discutiram na estrada quem é que iria se sentar na sua direita ou à sua esquerda, qual deles era o mais importante. Eles estavam certos que Jesus iria reinar sobre Israel. Na terça-feira Jesus entra no templo e ele pega uma corda e ele faz um azorrague, um chicote, e esparrama as coisas das pessoas que estão ali vendendo e comercializando coisas na casa de Deus, derruba as mesas dos cambistas que exploravam as pessoas. Aquela semana iria ser demais, mas acontece que na quinta-feira à noite Jesus é preso lá no jardim do Getsêmani, e é julgado e condenado, e é morto e crucificado na sexta-feira, e a Páscoa era o sábado, e a semana toda eles comemoraram a festa dos pães asmos, e agora a Páscoa termina, e junto com a Páscoa terminam os sonhos dos discípulos. Os 11 fogem na escuridão, se escondem em algum lugar, não fala exatamente onde eles estavam, mas eles estavam escondidos com medo dos judeus, e estes dois resolvem que talvez seja a hora de voltar para a sua casa, para a sua aldeia. O que é que nós temos
temos a fazer em nossa vida, já que a esperança morreu, já que os sonhos morreram, já que Jesus está morto, já que não há nada que mostre que ele poderia estar vivo, então não há outra coisa a fazer a não ser voltar à velha vida, a voltar às coisas que eu fazia antigamente, a voltar para a minha cidade. E a Bíblia fala que eles conversavam estas coisas no caminho, andando ao lado de tantas outras pessoas que naquela época o meio de transporte não era avião, o meio de transporte era um jumento, o meio de transporte era a pé. As pessoas andavam a pé pelas estradas. Jerusalém, aqueles dias, estava lotada de gente. Era a Páscoa dos judeus. Judeus vieram de todas as partes do Império Romano para a capital, para Jerusalém, para adorarem a Deus no templo. Era festa, era Páscoa. E agora a Páscoa termina e as estradas estão cheias de pessoas indo embora para suas casas, alegres por estarem no templo adorando a Deus, alegres pela Páscoa, por rever amigos, por rever parentes que vieram para celebrar ao Senhor. Mas esses dois homens não estão alegres, estes dois homens estão tristes, estes dois homens estão sem esperança nos seus corações, estes dois homens estão preocupados, estão frustrados, estão com o seu coração amargurado, porque Jesus morreu, o líder deles morreu. E a Bíblia diz que eles conversavam estas coisas no caminho. E enquanto eles conversavam, uma pessoa estranha se aproxima deles e começa a andar ao lado deles. E a Bíblia diz que era Jesus, mas os seus olhos estavam como que impedidos de o reconhecer. Pastor, eles não conheciam a Jesus? Sim, eles conheciam a Jesus. Eles não andaram com Jesus? Sim, eles andaram com Jesus. Então, por que eles não conheceram a Jesus? Tem várias coisas que podem mostrar porque eles não conheceram a Jesus, que eu poderia falar para vocês. Mas aqui no texto da Bíblia, o que está dizendo é que os seus olhos foram impedidos de o reconhecer. Você sabe que Deus tem o poder para abrir olhos e Deus tem o poder para fechar olhos. Deus tem o poder para fazer uma pessoa enxergar e Deus tem o poder para fazer uma pessoa não enxergar. Aqueles dois homens foram os seus olhos como que fechados, foram impedidos de reconhecer a Jesus, e Deus tinha um propósito nisso daí. E Jesus está agora caminhando ao lado deles e eles olham para aquela pessoa e agora Jesus está com o corpo glorificado, Jesus está diferente. Jesus, seus cabelos são diferentes agora, não são da cor que eles eram, agora os cabelos dele eram brancos, talvez eles enfim, a Bíblia fala que eles foram impedidos de reconhecer a Jesus, mas a Bíblia diz que o Senhor Jesus, que estava ao lado deles, se dirige para eles, entra na conversa e faz uma pergunta para eles: o que é que vocês estão preocupados? O que é isto que preocupa vocês? De que vocês estão conversando à medida que caminhais? E a Bíblia diz que eles pararam entristecidos. Jesus pergunta para eles: o que é que acontece com você? O que é que está acontecendo com você? Por que é que vocês estão tristes? Por que é que vocês estão preocupados? Eles tinham um semblante de gente preocupada. Eles estavam preocupados e eles pararam tristes. Tristes porque os seus corações estavam tristes. Os rostos deles estavam mostrando a tristeza que estava no coração deles. E a Bíblia diz que um chamado Cleopas toma a palavra e fala para Jesus: por acaso você é o único que, estando em Jerusalém nestes dias, não sabe dos fatos, não sabe as coisas que aconteceram? Todos sabem o que aconteceu em Jerusalém nestes dias. Você, por acaso, é o único que não sabe as coisas que aconteceram?
viram. Então aquele homem perguntou para eles, quais coisas aconteceram? Será que Jesus não sabia? Claro que Jesus sabia tudo o que havia acontecido. Na verdade, algumas vezes Deus pergunta coisas para nós, porque Ele quer ouvir. E na verdade não é porque Ele quer ouvir, Ele quer que a gente ouça aquilo que a gente acredita. Ele quer que a gente fale com a nossa boca aquilo que nós desejamos. Você lê na Bíblia várias vezes, quando Jesus chega diante de uma pessoa, Ele chega diante de um homem, Ele cura este, Ele cura aquele outro, e Ele chega agora diante de um cego, que está ali, Senhor, tem misericórdia de mim. E Jesus pergunta para ele, o que é que você quer que eu faça para você? Era óbvio que ele queria ver, mas Jesus mesmo assim pergunta, porque Ele quer ouvir que a gente fale, Ele quer que a gente ouça, que a gente exponha as nossas necessidades, aquilo que nós pensamos, aquilo que nós cremos, porque algumas vezes nós não cremos, e a nossa boca vai falar a nossa incredulidade, aquilo que está dentro do nosso coração, e às vezes na nossa cabeça nós achamos que cremos, mas nós abrimos a boca e falamos contrário àquilo que nossa cabeça diz. Nós falamos, não, eu creio em Deus, mas nós abrimos a nossa boca e falamos uma palavra que não é uma palavra de que alguém que crê em Deus falaria. E Jesus pergunta para eles, quais são os acontecimentos destes dias? E então eles explicam. O que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. Olha que eles usam aqui o verbo no tempo passado. Jesus era. Para eles, Jesus estava morto. As coisas que aconteceram, você não sabe o que aconteceu com Jesus, o Nazareno. Ele era profeta de Deus, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante do povo. Ele era poderoso em obras, ele curou os cegos, ele curou paralíticos, ele fez milagres, ele fez o surdo ouvir, o mudo falar, ele multiplicou pães, ele era poderoso em obras, ele era poderoso em palavras. Se você ouvisse uma pregação de Jesus, não tinha como não sair daquele lugar impactado. A gente chorava constantemente quando a gente ouvia ele pregar. Sabe que certa vez os sacerdotes mandaram os soldados prendê-lo, e os soldados chegaram lá no meio da multidão e ficaram ouvindo o sermão, ficaram ouvindo o que Jesus falaria, e os soldados voltaram para os sacerdotes com as mãos vazias. Os sacerdotes perguntaram para eles, mas vocês não o prenderam? E os soldados falaram para os sacerdotes, nós nunca ouvimos alguém falar como este homem falava, nós nunca ouvimos palavras assim. Quando Jesus terminou de pregar o sermão do monte, em Mateus capítulo 7, a Bíblia diz que as multidões se maravilhavam com as palavras que eles ouviam. Eles falaram, este homem era um varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Todo o povo sabia quem ele era. Mas os nossos sacerdotes, os principais sacerdotes, nossas autoridades o entregaram para que ele fosse condenado à morte, e o crucificaram. Você não sabe estas coisas que aconteceram? As nossas autoridades, os nossos líderes, aqueles que nos ensinaram o Antigo Testamento nas sinagogas desde que a gente era criança, eles tinham respeito pelos seus líderes. Eles eram judeus, eles cresceram nas sinagogas, eles cresceram com o líder ensinando o Velho Testamento para eles. Mas esses mesmos líderes que ensinaram o Velho Testamento entregaram a Jesus, e ele foi crucificado, ele foi morto. Você não sabe das coisas que aconteceram nestes dias. Na verdade, nós esperávamos que ele iria redimir a Israel. Eles colocam o verbo no passado, nós esperávamos. Quem esperava não espera mais. Quem esperava no passado está hoje sem esperança.
Eles não falaram, nós esperamos. Eles falaram, nós esperávamos que ele iria redimir a Israel. Esta era a nossa esperança. Mas agora nós não temos mais esperança, porque nós achávamos, nós acreditávamos, nós esperávamos que ele iria redimir a Israel. Mas mataram a ele, o crucificaram, antes de ontem, sexta-feira. Você não sabe desta história. Mas depois de tudo isto, é já o terceiro dia que estas coisas sucederam. É verdade também que algumas das mulheres que estavam conosco nos surpreenderam. Porque elas foram ao sepulcro de madrugada. Chegaram lá, o túmulo estava vazio. Não acharam o corpo. E elas voltaram falando que elas tiveram uma visão de anjos. Que falaram, afirmaram para ela que ele está vivo. Inclusive, alguns dos nossos correram para lá e chegaram lá e constataram que estas coisas eram assim. Porém, não acharam corpo nenhum. Ninguém o viu. Estes homens, eles não criam que Jesus havia ressuscitado. Eles usam palavras, algumas mulheres nos surpreenderam. Sabe, queridos, Jesus havia falado várias vezes para eles que iria morrer. Jesus havia falado que era necessário morrer. Jesus havia falado que ele iria dar a sua vida. Jesus havia falado para eles da morte. E havia falado que iria ressuscitar. Jesus falou, destruam este templo, em 3 dias eu vou reconstruí-lo. E eles não entenderam nada. Mas Jesus estava falando da ressurreição. Mas a Bíblia diz no capítulo 24, no versículo 11, que quando as mulheres falaram, que inclusive tinham visto a Jesus, tais palavras lhe pareciam como que delírio, e não acreditaram nelas. Nenhum dos apóstolos acreditaram. A gente acredita, a gente fala assim, Tomé era o duvidoso. Na verdade, todos os apóstolos duvidaram. Todos eles eram incrédulos. Nenhum acreditou que Jesus havia ressuscitado. Esses dois agora, eles estavam indo embora para a sua casa, com os seus sonhos frustrados, sem esperança no coração, tristes, preocupados. Sabe, eles estavam indo para casa derrotados. Eles estavam indo pensando, eu perdi anos de vida, eu perdi tempo na minha vida, ele morreu antes de ontem. Tá certo que algumas pessoas falaram que foram lá no túmulo e o túmulo estava vazio, mas ninguém o viu. Se roubaram o corpo dele. E a Bíblia diz que então, o homem estranho, que estava do lado deles, falou para eles, nécios, tolos, duros de coração, insensíveis, tardos de coração, para crer tudo que os profetas falaram. Sabe, querido Jesus, você acha que esses dois não eram crentes? Eles eram crentes, eles criam. Eles criam na palavra, eles criam em Deus, eles criam no Senhor, no Jeová, Deus de Israel, eles criam na Bíblia. O segredo aqui está na palavra tudo. Como vocês são duros para crer em tudo que os profetas falaram, porque nós temos a tendência a não crermos em tudo, nós temos a tendência a crermos somente naquelas coisas que nos interessam. Nós cremos nas promessas, nós cremos que Deus vai nos abençoar, mas às vezes nós não cremos que também aquilo que nós semeamos, nós vamos colher na vida. Na verdade, eles criam numa
uma parte das Escrituras, eles não criam em toda a Escritura. Porque a visão que eles tinham do Messias era que o Messias iria libertar a Israel sentando no trono de Davi. Que o Messias iria vir para ser o rei de Israel. E a Bíblia fala, chama ele de rei. A Bíblia chama Jesus de rei. Mas eles não leram os textos que falavam da dor do Messias. E a Bíblia diz que aquele homem, então, começando por Moisés, falou para eles, porventura vocês não entendem que convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. O que aconteceu? Aquele homem falou para eles, vocês são tolos. Vocês não conseguem acreditar em tudo que os profetas falaram? E começando por Moisés, por que começando por Moisés? Porque Moisés escreveu Gênesis, Êxodo, Número, Levítico, Deuteronômio. O homem começou lá em Gênesis e falou todos os profetas para eles. Você pode imaginar aqueles dois homens andando na estrada e esse homem que eles não conhecem fala para eles, mas vocês não acreditam na Bíblia? Vocês não acreditam nos profetas? Deixa eu falar algumas coisas para vocês. Vocês já leram o livro de Gênesis que Moisés escreveu? Um livro dos princípios das coisas? Vocês não percebem ali que quando Adão e Eva pecaram, que Deus matou um animal e derramou um sangue, e vestiu Adão e Eva e cobriu os seus pecados, e que um sacrifício tinha que ser feito para que o homem pudesse ter o seu pecado coberto? Vocês não conseguem ver que antes do perdão precisa ter um sacrifício? Na verdade, eles até usaram esta palavra. No versículo 21, eles falaram, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Eles falaram uma palavra e nem estavam pensando no que esta palavra significava. Porque redimir é pagar um preço, é comprar de volta, é pagar um preço para trazer de volta. E eles sabiam, nós esperávamos que ele iria redimir a Israel, mas eles não entenderam que havia um preço para pagar. Vocês não leram o livro de Levíticos? Aquelas leis todas. Vocês não leram os sacrifícios? Todos os dias no templo, pela manhã e pela tarde, cordeiros são mortos. Vocês não leram isso daí? Vocês não leram que a vida está no sangue? Vocês não leram o que cada profeta veio falando? Vocês não leram Isaías 53, que fala que ele tomou sobre si as nossas dores, o castigo veio sobre ele foi moído pelas nossas transgressões. E aí aquele homem foi falando as Escrituras para eles, de maneira que a Bíblia fala que o coração daqueles dois homens começou a arder enquanto eles ouviam. Eu não sei quanto tempo se passou nesta estrada, mas eles chegaram à aldeia de Emaús. E aquele homem estranho fez que estava indo embora para outro lugar. Eu vou para frente. Mas a conversa estava tão boa. É tão bom ouvir Deus falar conosco. O coração daqueles homens estava tão abrasado que acho que eles pensaram, puxa, os nossos corações só ficavam assim quando Jesus pregava para nós. É claro, eles eram hospitaleiros, porque o judeu era hospitaleiro. Mas este homem não dava a impressão que não tinha onde dormir naquela noite. Já era tarde, o sol já estava se pondo. E então na verdade eles falam, eu acredito que eles falaram para esse estranho ficar com eles, porque esse estranho fez menção de que iria continuar. E eles falaram para ele, olha, fica conosco, porque é tarde, e o dia já está declinando.
já é tarde demais. Eles falaram, eu acredito que não foi por causa somente da hospitalidade, mas eles falaram porque estava bom demais ouvir aquelas palavras. Os seus olhos estavam abrindo. A palavra expor que está aqui, 2 vezes está esta palavra aqui, está no versículo 27, começando por Moisés, expunha-lhes a palavra, e esta mesma palavra grega é usada no versículo 31, então se lhes abriram, é a mesma palavra, porque expor significa abrir. Quando a palavra foi sendo falada, os seus olhos começaram a abrir, eles começaram a entender que o Velho Testamento, a Velha Aliança, em cada página, olha meu amado irmão, em cada página da Bíblia, desde Gênesis capítulo 1, em cada página falava do Messias, que de um preço a ser pago. E eles começaram a entender aquilo que João Batista, o último pregador do Antigo Testamento, que a história está no Novo, mas ele foi o profeta do Velho, porque ele pregou antes de Jesus morrer. O Novo Testamento começa na cruz, e João Batista falou: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vocês não entenderam estas coisas, vocês não entenderam a palavra, e o coração deles abrasando, esquentando, abrasando, e eles falam para aquele homem diferente, estranho: olha, já está tarde, fica aqui, dorme hoje aqui, entra em nossa casa, fica conosco, o dia já declina. E aquele homem então entra com eles. E sabe, naquela época, queridos, não tinha televisão. O entretenimento deles à noite era sentar em volta da mesa. Sentar, que eu digo, é reclinar. Não tinha cadeira naquela época. Eles reclinavam. A mesa era desta altura. Eles deitavam no chão. Eles pegavam a comida com a mão. Naquela época era assim. E as noites eram passadas comendo e conversando. Eles conversavam bastante naquela época. Não tem o que fazer à noite, então vamos conversar. E então aqueles 3 entram na casa e eles vão para a mesa. E eles começam a conversar. Mas aqui acontece um fato também muito interessante. Sabe por quê? Porque me parece que os 2, eles perdem a fome. Eles não têm vontade de comer, porque eles não servem nada para o visitante comer. Eles colocam uma coisa na mesa e o visitante continua contando, continua falando da Bíblia. E algumas vezes quando a gente começa a mergulhar na Bíblia, a gente não tem vontade nem de comer, a gente não quer parar. Está tão bom, a nossa leitura está tão bom. Você começa a ler a Bíblia, ler a Bíblia, ler a Bíblia. Quantas vezes isso aconteceu comigo? Você não tem vontade de parar para comer ou fazer alguma coisa. É tão bom estar ali, ouvindo a voz de Deus. E eles estavam ali. E acontece uma coisa diferente. Você já imaginou? Você encontra uma pessoa aqui hoje, você nunca viu na vida. Você leva para a tua casa. Você chega em casa, senta na mesa. E aquela pessoa fala o seguinte: olha, fiquem à vontade. Eu vou abrir a geladeira, vou pegar as coisas e servir vocês. É assim que acontece? Você ia achar estranho. Talvez iria até pensar que esta pessoa é intrometida. É falta de educação. Ela vai pegar as coisas e vai servir você. Ele é o hóspede. Você não o conhece. Quem servia o jantar, você lembra da história de Marta e Maria? Quem servia o jantar eram os moradores. E não o visitante, o hóspede. Mas me parece que os 2, a conversa estava muito boa. E rango, que é bom, não, nada. Eles estão ali na mesa. E aí acontece uma coisa fora da cultura da época, que o visitante pega o pão.
Porque a comida lá deles era assim, eles tinham sopa, eles tinham uma botija geralmente com vegetais, eles tinham o pão que eles usavam para passar lá os patês da época, né? Os hummus da época, enfim. Eles tinham o pão e eles molhavam o pão, pegavam o pão com a verdura, molhavam na sopa e comiam. Mas estava tudo ali na mesa. E de repente o visitante para de falar. E a Bíblia diz que quando eles estavam ali à mesa, Jesus toma o pão e ora. E abençoa. Eles devem ter ouvido este tipo de oração antes. Pai. Acho que quando Jesus falou Pai, acho que Jesus falava Pai como ninguém falava Pai. E Jesus agradece por aquele pão. Pai, obrigado por tua bondade. E quando Jesus agradece por aquele pão e abençoa aquele alimento, ele parte aquele pão e ele entrega, estende a mão para eles que estão ali na mesa. E a Bíblia diz que naquele instante eles o reconhecem. E Jesus desaparece daquele lugar. Agora, eu estava pensando, como é que eles reconheceram a Jesus? Várias coisas aqui devem ter feito com que eles reconhecessem a Jesus, claro. Porque eles participaram de muitas refeições com Jesus, com certeza. Eles viram Jesus várias vezes, a maneira como Jesus pegava no pão. Você sabe os jeitos das pessoas, a maneira como Jesus partiu o pão. Aquela oração inesquecível que tantas vezes eles ouviram Jesus falar. Pai Santo. Vocês vão orar assim, olha, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, pão nosso de cada dia nos dá hoje. Jesus agradece, alguma coisa chama a atenção deles, aquelas palavras, aquele jeito, aquele coração derramado, os seus corações ardendo com aqueles ensinos. E Jesus estende as mãos, e quando dá o pão, eu acredito que eles veem alguma coisa também. O que você acha que eles veem? Sabe por quê? Porque eu já preguei sobre o céu aqui na igreja. Eu falei que se você um dia teve um acidente, se você não tem uma perna, no céu você vai ser um serelepe. No céu você vai ser um corredor, vai ter as duas pernas normais. Se você nesta vida não foi curado e é cego, no céu você vai enxergar perfeitamente. Se aqui você teve um acidente, tem uma cicatriz que às vezes você até tem vergonha, no céu você não vai ter cicatriz nenhuma. A única pessoa que vai ter cicatriz nos céus é Jesus. Porque ele falou para os seus discípulos mais para frente, quando ele se apresenta para eles, ele entra onde eles estão, e eles pensam que estão vendo um espírito, e Jesus fala para eles, não é um espírito, sou eu. Sabe, o espírito não tem carne e ossos, como vocês veem que eu tenho. Dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. Quando encontrou-se com Tomé havia falado, eu não vou crer se eu não colocar meu dedo lá na mão dele. E quando Jesus encontrou com ele, falou para ele, olha aqui a minha mão, coloca aqui olha aqui a minha mão, coloca a tua mão aí. Eles reconheceram os sinais dos cravos, da ferida nas mãos dele. E quando eles reconheceram, a Bíblia diz que Jesus desapareceu. Agora, outra coisa interessante, esse texto é cheio de coisa interessante. Sabe por quê? Porque se você vê alguém que morreu, se você vê Jesus que morreu, agora ele ressuscitou. Olha só, eles poderiam, se você vê isto, uau, você viu o que aconteceu? Ele desapareceu na minha frente. Você viu o rosto dele, o cabelo dele? Eu sabia, olha que coisa. O que é que eles comentaram depois? Eles não falaram da aparência, eles não falaram do desaparecimento instantâneo de Jesus. O que eles falaram foi que um olhou para o outro e falaram, olha, não nos ardia o coração
quando ele pelo caminho nos falava e quando nos expunha as Escrituras, você não sentiu o teu coração arder? Sabe por quê? Porque a palavra de Deus faz o nosso coração arder, meu amado. É verdade. Agora, o que é interessante nesse texto é a mudança de ânimo, é a mudança de visão, é a mudança na vida destas duas pessoas. Porque a Bíblia diz no versículo seguinte que na mesma hora, esperar para quê? Quem que vai conseguir dormir depois disso daí? Quem que vai para a cama depois disso daí? Era noite, o dia já declinou, ele já estava escuro. Não é normal viajar no escuro, não é normal pegar as estradas naquela época que sempre tinha ladrões escondidos na estrada. Eles viajaram o dia inteiro a pé, eles estavam cansados de viajar naquele deserto, naquele sol, mas agora no mesmo instante eles pegam a bolsa deles e eles saem pelo caminho, voltam para Jerusalém para contar para os apóstolos o que havia acontecido com eles. A Bíblia diz, eu não sei quantas horas, eu acredito que esta viagem de volta foi muito mais rápida do que a viagem de ida, porque a viagem de ida eles estavam cabisbaixos. A gente, quando está cabisbaixo, a gente não tem ânimo direito nem para trabalhar, nem para viajar, nem para andar. Eles estavam sem esperança, mas agora eles viram que Jesus não estava morto, e quando a gente percebe na nossa vida que Jesus não está morto, todas as coisas na nossa vida são transformadas, meu amado irmão. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós não temos esperanças porque nós estamos vendo um Jesus morto. Mas quando nós vemos um Jesus vivo, a desesperança é obrigada a dar lugar à esperança. A incredulidade dá lugar à fé. A tristeza dá lugar à alegria. Sabe, queridos irmãos, é isto que estava no coração deles. Quando eles foram para Emaús, eles estavam sem esperanças. Eles estavam falando da tragédia. Eles estavam falando do fracasso. Eles estavam falando da morte. Eles estavam falando dos sonhos mortos. Eles estavam falando o que é que nós vamos fazer da vida. Eles não estavam vendo alguma coisa, um futuro maravilhoso diante dos seus olhos. Mas agora não. Agora eles descobriram, Jesus não está morto. Nós o vimos. Nós falamos com ele. Agora eles voltaram correndo para Jerusalém. E quando eles chegam lá, eles encontram os 11. A Bíblia diz que eles encontram os 11. E outros estavam reunidos, os quais falavam, o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes aconteceram no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Toda a nossa vida muda, depende das coisas que a gente enxerga. Sabe por que você se preocupa? Porque muitas vezes você, lá no teu íntimo, parece que Deus está morto. Parece que Deus não liga, parece que Deus não se importa, parece que Deus está ausente. Por que tantos problemas? Por que eu falo dos problemas? Por que eu vivo esses problemas? Porque eu não tenho esperança no meu coração? Porque o meu coração está assim triste? Porque a minha vida está sem sonhos? Sabe, queridos, é porque às vezes a gente está vendo um Deus que está morto. Nós não estamos crendo num Deus que está vivo. Porque se nós cremos num Deus que está vivo, a nossa visão vai ser diferente. A maneira de nós falar, a maneira de nós andarmos, a maneira de nós cantarmos, a maneira de nós ouvirmos, vai ser diferente do que da maneira como nós fazemos as coisas. Porque muitas vezes a gente vive como se Deus não vivesse. Qualquer má notícia, a gente fica apavorado. Qualquer palavra que alguém fala para nós, nós não dormimos de noite.
nós ficamos tristes por qualquer coisa, perdemos a esperança por qualquer notícia, qualquer palavra, nós ficamos desesperados, nós não sabemos o que vamos fazer mais da vida, perdemos os nossos sonhos. Sabe, queridos, sabe qual que é o nosso problema? É o problema deles, porque muitas vezes nós somos nécios para crermos tudo o que a palavra de Deus fala. Porque nós cremos, mas nós às vezes não entendemos que às vezes lutas vamos passar. Jesus mesmo, ele falou: no mundo vocês vão ter aflições. Sabe, algumas vezes na vida nós passamos sim por aflições, algumas vezes na vida nós vamos chorar, algumas vezes nós vamos passar até a noite chorando, mas nós temos que acreditar na outra parte, nós temos que crer nos outros textos, nós temos que crer que a alegria vai vir pelo amanhecer, nós temos que crer que há esperança sim para o nosso amanhã e para o nosso futuro. Nós temos que crer que Deus quer nos abençoar, porque é promessa da sua palavra, meu amado irmão. Mas às vezes nós só enxergamos o túmulo, nós só enxergamos as más notícias. As más notícias entram em nossa casa, batem em nosso coração. É o relatório, é o médico que fala, é o exame que mostra, é uma pessoa que fala para nós, é o patrão que te despediu e agora você está desesperado. Como é que eu vou sustentar os meus filhos? Como é que eu vou trazer comida para dentro de casa? Como se Deus estivesse morto e não cuidasse da tua vida que eu ama. Porque a Bíblia diz, e Davi falou: eu fui jovem, agora eu sou velho, mas eu jamais vi o justo ou a sua descendência mendigar o pão. Eu nunca vi na minha vida aquele que crê em Deus precisar pedir alguma coisa, porque Deus é um Deus de milagres, e eu creio num Deus de milagres, eu creio num Deus que supre necessidades, meu amado. Sabe, a nossa vida, às vezes a gente não vê tudo o que está escrito, às vezes a gente não enxerga, os nossos olhos estão como que impedidos de enxergar a palavra. Aí nós olhamos as circunstâncias, e às vezes as circunstâncias nos trazem desespero. É sexta-feira, ele morreu. Ninguém achou o corpo. Falaram, mas ninguém ouviu. E aí nós só conversamos coisas ruins. Irmão, você não sabe o que eu estou passando. Irmão, você não sabe o que está acontecendo na minha vida. Irmão, você não sabe a tragédia que eu estou vivendo. Sabe, queridos, a gente conta aquele lado da história, o lado da tragédia, sem ver que a Bíblia nos dá promessas, sem ver que a Bíblia nos fala que Deus iria estar conosco. Sabe, em seguida, enquanto eles falavam, a Bíblia diz que Jesus apareceu no meio deles, e eles ficaram espantados, porque eles pensaram: é um espírito. É engraçado, a Bíblia é cômica, viu? Algumas vezes a gente dá risada, mas eles falavam assim: é um espírito. Ficaram com medo, surpresos, acreditando que estavam vendo um espírito, mas o espírito não enxerga. Sabe, eu até falei, sabe por que Jesus tomou um corpo? Porque senão a gente não ia enxergá-lo, porque a gente não vê espírito, queridos. Sabe por que nós vamos do céu, nós vamos morrer e vamos para o céu, o nosso espírito vai? Sabe por que nós vamos voltar e entrar num corpo? Senão ninguém enxergava nada, porque espírito não se vê com esses olhos, nós precisamos de corpo para ver. E Jesus falou para eles: olha que eu não sou um espírito, não, porque espírito não tem carne e osso, como vocês estão vendo que eu tenho. Falando isso, olha aqui a minha mão, olha os meus pés. E eles ainda não acreditavam, por causa da alegria que eles estavam. Então Jesus falou para eles: você tem alguma coisa para comer aqui? Eles falaram: Senhor, tem um peixe. Então Jesus, me dá aí. E comeu diante deles. E então depois lhes deu ordens, lhes deu palavras. E naqueles 40 dias que eles viram, algumas vezes Jesus apareceu a eles, algumas vezes durante um período de 40 dias, antes da ascensão, antes de voltar aos céus. Mas uma das últimas palavras que Jesus falou para todos eles foi o seguinte, e que Lucas já coloca logo aqui, já para concluir a história.
Ele fala que Jesus falou para eles: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Marcos e Mateus falam isso daí, e Lucas resume isso daqui: fiquem em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Você sinta ou você não sinta, você veja ou você não veja, as tuas emoções digam sim ou digam não. Se você acordar triste amanhã, não quer dizer que eu abandonei você. Se você tiver um problema na sua vida, não quer dizer que eu não estou lá, porque eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Eu creio, é a palavra de Deus. Sabe, queridos, quando a gente começa a olhar na perspectiva de Deus a vida, quando a gente olha para a vida não do ponto de vista da tragédia, porque eu creio, realmente eu preguei várias vezes que a tragédia, a palavra ruim, a miséria, a derrota, nunca é a última palavra de Deus para a nossa vida. Jimmy Swaggart, ele pregou tantos anos na televisão, abençoou milhares de pessoas e a minha vida, e ele sempre falava lá: eu li o último capítulo da Bíblia e nós vencemos. Quando você lê a Bíblia é um livro de vitória. Mas era necessário pagar um preço, com sangue, para que eu não precisasse pagar mais. Há umas 2 semanas atrás eu preguei sobre Ele se fez pecado por nós. Não preciso pagar mais nada. Ele pagou o preço. E Ele está vivo. Vivo para transformar as nossas histórias. Vivo para transformar a história da sua vida. Vivo para transformar a tragédia, a derrota em vitória. Vivo para tirar a tristeza e colocar a alegria. Vivo para colocar o que nós cantamos aqui e que Jeremias falou: em vez de cinzas, me deste a coroa. Em vez de um espírito angustiado, o Senhor me planta como um carvalho de justiça. Senhor, nós cantamos: tu me fazes feliz, tu me fazes feliz, é verdade. Ao invés da tristeza, Ele coloca alegria. Nós choramos uma noite, mas a alegria com certeza vai vir pelo amanhecer, meu amado irmão, porque Ele não está morto, Ele está vivo. Deus está vivo, está aqui hoje à noite, em minha vida, na tua vida, meu amado irmão, para andar conosco, para andar conosco. Ele está vivo para andar conosco na segunda-feira. No meio das tempestades da vida, no meio das lutas, Ele está vivo. No meio do choro, no meio das lágrimas, Ele não está morto. Aquele caminho de Emaús para Jerusalém, eles fizeram em pouco tempo. Correram pela estrada. Irmão, como que você está? Levanta, irmão. Irmão. Amém, irmão? Amém. Alguma coisa está errada com a tua vida. Você não tem vontade de dançar nesse lugar? Você não tem vontade de pular nesse lugar? Você não tem vontade? Às vezes, eu até falei de manhã. Eu estou estudando, às vezes, lá de madrugada. Às vezes é 5 horas, 5:30 da manhã. Estou no meu escritório da minha casa. Meu escritório lá na minha casa, onde eu tenho meus materiais, enfim, tudo. É como se fosse um sótão. Em cima, só tem ele lá. Eu subo as escadas lá, subo lá em cima, e às vezes fico lá, leio a Bíblia. Às vezes eu tenho vontade, parece que eu quero abrir a janela e pular de lá e sair voando. É verdade. Calma, não faça isso. É meio alto. Mas é verdade.
Moody, certa vez, ele estava lendo a Bíblia e ele estava lendo sobre a graça, o amor de Deus. Ele falou, eu fiquei com o coração tão cheio que eu não consegui mais ficar naquele quarto. Eu saí, abri a porta da minha casa, saí correndo pelas ruas de Chicago. Eu queria encontrar alguém e falar que Deus amava aquela pessoa. Tal era o que estava no meu coração. É verdade. Deus nos empolga. Deus está vivo. Por isso que eu fico com vontade de cantar, de gritar, de sapatear, de dançar, de falar glória a Deus, de aplaudir ao Senhor. É verdade, depende como a gente vê a vida. Sabe, queridos, essas coisas que acontecem conosco não são nada, não são nem para comparar com a glória que Deus vai revelar. Sabe, a Bíblia diz isso daí. Então não fique preocupado com coisas pequenas. Aprenda a entregar as coisas na mão de Deus. Aprenda a colocar as tuas ansiedades e preocupações nas mãos do Senhor. E saiba que Ele cuida de nós, saiba que Ele cuida de você, que os olhos do Senhor estão atentos à sua vida dia e noite. Jamais dorme o guarda de Israel, não dorme, não dormita, em um instante sequer. O inimigo, ele pode vir contra você por um caminho, mas ele vai ser obrigado a fugir por 7 caminhos da sua presença, porque Deus está conosco. É como eu falei aqui, o Wesley falou esses dias também, o melhor de tudo, João Wesley falou lá no leito da sua morte, antes de morrer ele falou, o melhor de tudo é que Deus está conosco. Isto que é o melhor, meu amado irmão. Então lutas você vai ter nessa terra, aflições você vai ter nessa terra, mas olhe para Deus, de que a última palavra de Deus para você é palavra de vitória. É palavra de bênção, é palavra de prosperidade, é palavra de céu, é palavra de glória, é corpo transformado, é vida cheia com o Espírito Santo, são corações alegres, são corações cheios da presença do Senhor. A última palavra de Deus para nós é que Ele vai nos abençoar. É verdade, meu amado irmão. Se nós obedecermos a sua palavra e seguirmos os seus caminhos, Deus vai abençoar a nossa vida. E isso é o mais importante.